A política está dominando a igreja. E eu devo dizer a vocês que eu não sou contra a política, porque a política é necessária para a nossa denominação. A política é necessária para a igreja. Olá, começa agora o Pauta Pública 47, em um ano que ganhou mais 30 dias ou 30 anos dessas eleições nada fáceis. Pelo menos a gente tá juntos nessa. Olá, Clary. Oi, Dip. Oi, gente. Pois é, a gente teve um primeiro turno que dividiu, rachou opiniões dentro de um país que já tá dividido. Alguns acharam que foi uma tragédia, outros que não foi tão ruim assim. Tem gente que acha que o campo democrático tem muito com o que se preocupar. E outros que acham que tá tranquilo e o jogo tá quase ganho. Mas tem uma coisa que ninguém questiona, é a importância do voto evangélico na definição desse resultado. Pois é, ficou gritante, né, por essa primeira semana de campanha nesse novo turno, que ainda tá meio nebuloso para muita gente, o que significa esse voto, né, o peso e o que fazer com esse eleitorado, o que ele quer de fato, como se aproximar dele, são perguntas ainda sem resposta. Então o nosso papo de hoje não vai ser nada fácil, a gente vai conversar sobre um assunto que merece um aprofundamento melhor do que visões estereotipadas e memes. E quem a gente trouxe para essa encrenca, Clary? Quem vai conversar com a gente hoje é a cientista política Ana Carolina Evangelista, que é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, o ISER. O trabalho dela e também as colunas que ela tem escrito para a revista Piauí falam muito sobre a religião na política, o uso da religião para a política e também sobre esse eleitorado que a gente vai tentar destrinchar no pauta de hoje. A gente já vai falar com ela, mas antes eu queria só dar aquele recado super importante. A gente está aqui gravando pauta muito graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Se você acessar aí aliados.apublica.org, você vai ver que a partir de R$10 consegue nos ajudar a ficar no encalço de muita gente poderosa que tem um jornalismo independente como pedra no sapato. E também vai nos ajudar a produzir conteúdos que ajudam a entender melhor os problemas estruturais desse país, como o podcast Até que se prove o contrário, que investiga prisões injustas e que tem um episódio finalista no prêmio Vladimir Herzog desse ano. Quer fazer parte dessa história? Novamente, entra lá, aliados.apublica.org. Mas agora, bora pra pauta. Ana Carolina, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Prazer em falar com vocês. A gente esteve juntas, né, algumas semanas e a gente estava conversando, entre outras coisas, sobre como, vou dizer, evangélicos, entre aspas, viram pauta, né, em períodos eleitorais de maneira bastante rasa, muitas vezes, e o quanto que a gente deveria, na verdade, aproveitar esse momento também para entender que o Brasil já é um país evangélico, né, que é uma população significativa e que já está, de diferentes maneiras, uns mais progressistas ou os que estão no poder agora mais reacionários, absolutamente envolvidos com a política institucional. E aí a gente tem visto nessas eleições as campanhas eleitorais focando cada vez mais nisso, né, uma briga para dizer quem é cristão, quem é do demônio, enfim. Como que você está vendo tudo isso? Eu acho que, por um lado, como você começou falando, a gente, infelizmente, fala mais, ou muitas pessoas até falam pela primeira vez sobre o universo evangélico, ou com até o universo evangélico, nesse contexto que você desenha, nesse contexto eleitoral. Então, a gente já abre uma conversa pública sobre um segmento significativo da sociedade, que tem muitas camadas, uma delas é a sua identidade religiosa, muito enviesado, muito cortado, muito influenciado por campanhas políticas ou por resultados de campanha política, pelo que a gente vê mais latente, pelas oscilações dos números de pesquisa. Então, a gente perde muito em fazer essa conversa no detalhe que ela precisa ser feita, já cortado com a lógica de campanhas políticas, né? Com o timing das campanhas políticas, com o excesso de propaganda e de olhar marqueteiro de campanhas políticas, ou com o excesso de sensacionalismo de campanhas políticas. Então, isso por um lado. Por outro, as campanhas políticas, como você também disse, estão olhando para esse segmento e dando atenção especial a esse segmento, porque
sim, é um segmento que tem peso político, peso na sociedade, peso político dentro do sistema político e peso no eleitorado. Então, é por isso também que campanhas políticas reagem, e aí eu não uso reagem por acaso, infelizmente reagem. Chegam para falar ou para conversar com esse segmento quase que de uma forma reativa, né, e não proativa. Eu vou emendar nisso que você falou da reação, Ana Carolina, porque primeira semana de campanha para o segundo turno da eleição. E a gente está aqui na quarta-feira e essa semana já foi marcada por elementos religiosos no centro do debate ou do ataque entre as candidaturas que disputam a presidência. A sensação é de ver a religião pautando aqui também, entre aspas, a política, mais uma vez. E não tem muita novidade nisso, né? Em 2018 a sensação acho que era essa, e nesses últimos 4 anos de slogan de pátria acima de tudo, Deus acima de todos, os elementos religiosos também marcaram presença forte na política. Mas eu queria te pedir para voltar um pouco no tempo e contar para a gente, em perspectiva, como você acha que esse processo começou antes do bolsonarismo, ter a força que virou. Como é que você vê assim, o caminho desse processo? Podemos olhar por caminhos paralelos ou avenidas paralelas. A Andrea sabe que eu gosto muito de usar a metáfora das avenidas. A gente olha especialmente para o segmento evangélico, a gente começou falando aqui, a gente tem um peso, uma entrada, uma participação maior, mais marcada na política a partir da Constituinte brasileira, e aí eu estou falando uma participação maior na política olhando para candidaturas oficiais e representantes oficiais de igrejas evangélicas. Então isso é uma das avenidas para as quais a gente olha, que vai colocando candidatos oficiais aí com uma linguagem oficial das igrejas, com uma linguagem de identidade religiosa com esse segmento mais marcada e cada vez mais visível e presente, a partir daí entrando nos partidos políticos, criando outros partidos políticos. A gente tem mais adiante outros agentes e atores políticos que vão marcando essa presença da religião na política a partir das pautas apresentadas, né, a partir das agendas específicas do seu segmento religioso, ou do seu grupo religioso, ou da sua moral religiosa. Isso vai acontecendo muito nos anos 2000, a partir de 2010, muito em reação aí de um campo mais conservador cristão, católico e evangélico, em reação ao avanço aí de muitos direitos no Plano Nacional de Direitos Humanos 3, dos governos Lula e Dilma. E aí, então, a gente já vai, além dessa primeira avenida que eu mencionei, da questão da identidade marcada nas candidaturas, a gente vê uma pauta, uma agenda muito marcada que mobiliza morais religiosas e uma agenda aí ligada a determinadas vertentes ou frentes aí cristãs no Brasil. Uma terceira avenida aí que se soma, aí nesse caso são como 2 avenidas que se encontram, uma agenda aí de um conservadorismo brasileiro que se aprofunda, que cresce, se reforça, não religioso, que se encontra aí com conservadorismo religioso, aí político religioso, e começa também a usar muito mais metáforas religiosas, léxico religioso, gramática religiosa, e aí de agentes políticos, atores, movimentos, grupos na sociedade que não são religiosos necessariamente, mas que estão aí entendendo que a aliança, a união dessas frentes vai aumentar, né, inclusive a sua força. E aí nos parece, e aí isso acontece muito mais fortemente em 2016, muito marcadamente nas eleições de 2018, quase aquela sensação, a religião invadiu a política, entre aspas, como a gente ouviu muitas vezes, ou como dá essa sensação. Onde estava toda essa religião na política, que do dia para a noite parecia que a gente não via? De repente todos os candidatos viraram religiosos, ou de repente todas as propostas políticas têm cunho religioso, e não é isso. Uma das vertentes aí do novo conservadorismo, no neoconservadorismo brasileiro, ou do ultraconservadorismo brasileiro, aí teriam muitos conceitos aí ainda em discussão, em depuração, uma parte desse movimento ou desses grupos, dessa agenda, desse amálgama aí que vai se formando, é composto por um conservadorismo religioso, por agentes políticos e agentes religiosos, mas ele não é apenas religioso, ou ele não é só religioso, e ele não é principalmente religioso também. Muito bom. E como você avalia a nova composição do Congresso Nacional? Como que ficou a bancada evangélica? Já é possível fazer essa conversa?
Ou ao menos dá para dizer se os principais representantes da bancada evangélica ou das pautas, né, dessas pautas ultraconservadoras, enfim, se eles foram reeleitos ou se chegaram novos nomes importantes? A gente ainda está fechando esses nomes, né, esses números, inclusive, André, como você sabe, é uma checagem que a gente precisa fazer mais ali, depurada qualitativa, né, dessas candidaturas e desses eleitos, de como eles autodeclaram, nos casos onde não tem uma autodeclaração, que tipo de identidade ou de pautas eles mobilizaram ao longo da candidatura e agora eles estão eleitos. Então a gente já está fechando esses dados, mas a gente já pode dizer que tem uma presença aí diferente e significativa no Senado, como a gente viu, citando Damares Alves e Magno Malta, principalmente. Então, no Senado, isso é um perfil distinto, né, do que a gente tinha antes. A gente vai ver um número aí maior. Na Câmara, a gente ainda está olhando esses dados. Tem, normalmente, uma média de reeleição aí de 50% a 60% dessa chamada bancada evangélica. E o que a gente também tem visto conecta com o que estávamos falando antes. É um novo Congresso Nacional mais bolsonarista, não necessariamente mais conservador religioso. A gente já viu isso acontecer um pouco nas eleições municipais. A gente costumava dizer, afirmamos em 2022, que as candidaturas, inclusive, que foram vitoriosas, elas usaram, mobilizaram e abusaram de uma identidade muito mais próxima com a Damares do que com o presidente Bolsonaro nas eleições de 2020. Muito mais ligada a uma agenda bolsonarista mais ampla e bolsonarista moral, se a gente quer dizer assim, e a gente está vendo que isso se reproduziu agora, em 2022, na questão da agenda, né? Muito do que tem se analisado, da tal migração do voto útil do primeiro para o segundo turno, que está se chamando assim, aí para o presidente Bolsonaro e não para o candidato Lula, para o presidente Lula, muito conectada aí à força do bolsonarismo e à força da chamada agenda moral. Aí não só mobilizada no segmento evangélico, é isso que é importante sempre dizer, essa força toda, esse peso todo, esse vira-voto todo, não acontece apenas a partir do voto de parte do segmento evangélico. A gente teve recentemente a notícia de que a Convenção das Assembleias de Deus em São Paulo, né, que é liderada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, aprovou uma resolução que prevê a punição a pastores que defendam, pratiquem ou apoiem pautas associadas à esquerda. A resolução associa o posicionamento da esquerda a uma cosmovisão contrária ao Evangelho e aos preceitos éticos e morais defendidos pela Assembleia de Deus. O documento ainda atribui ao campo político a ser combatido a desconstrução da família tradicional, a legalização do aborto e a erotização de crianças. Enfim, isso é bem importante, né? Assim, é a primeira vez que a Convenção das Assembleias de Deus faz uma coisa assim. E você acha que vai impactar as eleições nesse segundo turno? Eu não sei te dizer se é a primeira vez, me parece que sim, com essa ênfase, com esse peso, reflete o que a gente viu acontecendo, né, nas últimas semanas, né, um pouco imprime textualmente um posicionamento oficial do que já vinha sendo trabalhado e mobilizado nos bastidores, né, em determinadas igrejas, não todas, em determinados espaços aí também digitais. Me parece que tem um peso bastante importante, no sentido mais de refletir o que já vinha acontecendo, sabe, um pouco explicitar o que já estava sendo feito, o peso que já teve nessa migração do primeiro turno, por um lado. Por outro, que a gente não sabe avaliar ainda, mas já tínhamos indícios no primeiro turno, de relatos de muitas pessoas incomodadas, justamente com esse monitoramento, com essa perseguição, com essa marcada, entre aspas, invasão da política em espaços religiosos, da propagação, da insistência, eu tenho chamado de agenda dos medos, né? Eu queria emendar uma perguntinha, então, que apareceu. Ana Carolina, você podia contar um pouco mais pra gente o que é isso que você tem identificado como a agenda dos medos? Sim, a agenda dos medos é essa agenda bastante ligada aos pânicos morais, né? Então, a mobilização de pânicos morais, de ameaças de
descontrole da família, de liberalização das crianças, de hipersexualização nas escolas, de liberdade das mulheres. Aciona-se toda espécie de medo e de pânico associado exatamente isso, a descontrole, a liberalização nesse campo. Também a agenda dos medos ligada à questão da liberdade, a perda de liberdades no plural, e especialmente a liberdade religiosa, e também aos medos e pânicos acionados, imputados à esquerda, ao comunismo, há 30 anos atrás, à esquerda e especialmente, mais recentemente, ao PT especialmente. Aí nesse pacote entra a corrupção, além da agenda moral, e a corrupção também vista aí como um lugar de desvio moral, de desvio de conduta, e responsável pela piora das condições de vida, pela piora da economia, pela desorganização dos governos anteriores. Então, de novo acionando aí medos e pânicos relacionados ao que a esquerda pode causar. A gente já sabia, a gente já falava muito sobre isso logo no começo, que inclusive o presidente Bolsonaro, que ele tinha à sua disposição era basicamente a agenda dos medos, relembrar, rememorar, reativar essa agenda dos medos. E eu também gosto sempre de fazer essa associação e essa síntese, que no caso de 2018, o então candidato Bolsonaro acionava essa agenda dos medos conectado também às crises que o país passava, econômica, de violência, moral, na questão da corrupção, e se apresentava como uma alternativa, né, a essas agendas. Já em 2022, ele volta a acionar todo o pacote de medos, mas uma parte desses medos, ele precisa se desconectar, porque ele foi mandatário por 4 anos e ele tem responsabilidade sobre isso, e a população faz também essa avaliação, conecta isso. O atual presidente, candidato à reeleição, precisa dar, de alguma forma, respostas a essas crises. Menos, né, ele acionou muito mais o pacote tradicional, aí, digamos assim, o usual dos medos, mas, ao mesmo tempo, vai tentando aí lidar com essas respostas, a parte desses medos, de alguma forma. Muito bom, e isso estava me fazendo pensar aqui sobre isso também que a gente sempre fala, né, sobre como a política passa pelos afetos. Eu entrevistei nas últimas semanas também um pastor candidato a deputado estadual que ele disse que ele apoia candidaturas conservadoras e ultraconservadoras de direita, né, nas palavras dele, desde os 15 anos de idade, e que desde que ele se tornou pastor, ele indica, né, aos fiéis da sua igreja em quem votar. E aí ele disse que muitas vezes as pessoas nem sabem os nomes dos candidatos, só votam porque ele mandou. Por um lado, eu acho esse pastor um tanto megalomaníaco e acho importante dizer que ele não se elegeu, mas por outro, ele aposta e toca aí num ponto, né, que a gente não pode desconsiderar, que é esse lugar do pastor como sacerdote, representante de Deus na terra, né? E aí, como é possível competir com isso no campo político? Pensando justamente nisso que você falava sobre como a política passa por esse circuito de afetos e crenças também, né? Eu concordo com você, Andréa. Existe esse impacto, né? Existe essa influência real de orientação de voto. Por um lado, é muito difícil medir isso, a gente não consegue medir isso concretamente, mas os relatos são inúmeros e tem algumas tentativas de sobreposição aí, né, de mapas de votação, com presença de determinados tempos, determinadas igrejas que se organizam mais nessa linha da orientação, ou até na linha de lançar candidaturas em determinados distritos, em determinados municípios. E, por outro, o que você pergunta sobre, bom, como lidar com isso, porque a relação também... Na verdade, não é nem a relação também de afeto, a relação é principalmente de rede, né? De afeto, de rede de confiança, de rede de pertencimento, de apoio. Essas lideranças religiosas locais, elas não são apenas o pastor do púlpito. E tampouco esses fiéis interagem com a igreja, ou com a igreja evangélica falada aí assim de modo geral, né? Com a sua prática religiosa, com a sua relação com a identidade evangélica, apenas nas igrejas e a partir dos púlpitos. Tem outros espaços, as escolas dominicais, os grupos de jovens, os grupos de mulheres, os grupos de apoio, diversas atividades de assistência social, de formação profissional, inclusive, de formação financeira, muitas delas. A gente costuma olhar, justamente conectado a esse nosso
nosso olhar curto para falar do universo evangélico apenas em períodos eleitorais, onde a gente aí circunscreve a determinadas lideranças ou a papel de lideranças e a sua orientação direta ao voto, e a gente esquece de toda essa rede e das razões principais pelas quais as pessoas se conectam com a sua opção de fé. Voltando à sua pergunta, as formas de restabelecer o contato, escutar essa população é por esses espaços múltiplos, esses espaços outros, mas a gente tem que nos permitir estar nesses espaços como sociedade civil, como imprensa, como academia, como organizações, como movimentos sociais, e não achar que porque a gente está nesses espaços, necessariamente a gente está imbricado ali numa relação política-fé. De maneira nenhuma. É a vida real das pessoas. E falar com elas, e principalmente escutá-las a partir desses espaços, porque elas não praticam apenas a sua religiosidade nesses espaços, ou a sua opção de fé nesses espaços, elas se encontram, elas vivem, elas socializam, elas trabalham, elas aprendem. Esse Brasil mais evangélico que a gente começou falando aqui hoje, ele é tudo isso. E se a gente falar sobre isso apenas avaliando campanha A, campanha B, reação da campanha X, ou do post Y, ou do vídeo Z, a gente está olhando a história muito curta, né? A gente está olhando uma diversidade de formas a partir das quais as pessoas praticam, se relacionam, fazem suas opções de fé. E aí, usando uma expressão muito simplória, estamos fritos, né? Porque a eleição acaba e tudo isso continua, e como jornalistas, pesquisadores, academia, movimento social, organizações da sociedade civil, precisamos estar conectados com esses espaços e com esse mundo. Muito bom. Pelo nosso tempo, vamos ficando por aqui. Te agradecer muito por vir aqui conversar com a gente e dizer que a gente também espera te trazer mais vezes, porque, como você falou, as questões vão continuar por aí, né? Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom ter você aqui. Voltarei, é o maior prazer. Muito obrigada. E nesse momento em que nós discutimos o país que queremos ter, é muito legal indicar aqui o podcast Dissidentes, parceiro nosso na Rádio Guarda-Chuva. Apresentado por Renan Suquevicius, o Dissidente debate temas importantes das discussões de sexo, gênero e afetividade das pessoas LGBTQIA+. No feed do Dissidentes, você tem episódios que investigam questões desse universo de forma narrativa e também uma sessão chamada Conversas de Outro Mundo, que é de entrevistas. Fica o convite, depois do pauta, passa lá no feed do Dissidentes. Estamos chegando ao fim de mais um Pauta Pública, mas o segundo turno só está começando. Se você ainda não fez isso, segue a gente aí nesse tocador para não perder as conversas que o Pauta Pública vai trazer aqui para tentar explicar o Brasil, por mais que isso pareça difícil. O que é fácil é você nos dar 5 estrelas no Spotify ou na Apple, e sexta que vem a gente chega junto em mais um episódio. Ficamos por aqui, valeu Clary, um abraço, até lá. Valeu Deep, valeu gente, até.